Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um encontro online do curso Moda Lab Mais, do Instituto Ecotesse, uma ONG que há mais de 20 anos promove a moda sustentável, responsável e ética na cadeia produtiva. Nessa edição, contamos novamente com o apoio da Pivate Foundation. Os encontros online fazem parte do curso de Moda e Empregabilidade, trazendo profissionais inspiradores de diversas áreas que compartilharão suas trajetórias, experiências, visão de mercado e, principalmente, os seus questionamentos sobre o futuro da moda. E hoje vamos receber a Fabi. Ela é fundadora da La Luz Brasil, empreendimento social, especialista em camisetas com impacto positivo, e da No Waste, startup de inovação em processo industrial para a fabricação de camisetas em design zero desperdício. Ambiciona a ampliação constante e crescente de impacto socioambiental positivo em suas iniciativas. Atua também em projetos sociais para a formação e valorização de costureiras e em coletivos de conservação ambiental. Então, seja bem-vinda, Fabi, é um prazer receber você. E eu gostaria que você começasse compartilhando um pouco da sua trajetória para nós. Olá, meus anjos, boa noite. Obrigada, Giovana, pelo convite. Obrigada, Instituto. Eu adorei me aproximar mais de vocês e estou super feliz de estar aqui hoje, podendo contar um pouquinho mais sobre o meu trabalho, né, como empreendedora social dentro da indústria da moda. Eu acho que eu vou começar compartilhando já a tela, porque a ideia é mostrar para vocês uma apresentaçãozinha assim de como a gente, né, chegou a inovações técnicas e tecnológicas, né, dentro e para a indústria da moda. E aí depois a gente tem um tempinho para bater papo, que essa é a melhor parte, né? Então eu vou colocar aqui o meu cronômetro já para eu não me estender. Se eu me estender, vocês, por favor, podem me chamar a atenção aí, tá bom? Olá, pessoal. Então, vamos lá. Eu vou apresentar para vocês, então, um pouquinho disso, né? Dessa trajetória, como é que o trabalho dentro da indústria da moda pode trazer para você insights e formas de você impactar de maneira escalável, replicável, né? Dentro de uma indústria que às vezes não é tão amorosa conosco, né? Principalmente com o nosso planeta. Então, só para contar rapidinho, quem sou eu na fila do pão? Bom, eu sou a Fabiana, tenho 49 anos, eu sou a mãe do Miguel, um estudante de medicina de 19 anos, a Laura é uma pré-vestibulanda de 17, o nome do meu maridão é Sérgio, ele tem 50, eu sou filha de imigrantes japoneses, meu pai é original de fábrica, tem 88 anos, e do lado materno, de retirantes nordestinos. A minha mãe vem da Bahia e ela tem 71 anos, a dona Nilda. Eu falo muito de números porque a minha formação é em humanas, né? E na outra encarnação eu fui professora tanto de filosofia da educação, dentro dos cursos de pedagogia, quanto de metodologia da pesquisa científica, tudo dentro da UFPR, que eu sou, assim, fruto da escola pública, fruto do ensino público. E eu tenho muito a agradecer por isso, sim. Nessa nessa nova encarnação, né? Eu vou fundar a La Luz Brasil em 2018, um empreendimento social especialista em camisetas, e toda vez que eu vou me apresentar, eu falo que eu adoro as diferentes caras de frustração quando eu digo a palavra camisetas, né? O pessoal do impacto social é o pessoal mais fofinho, assim, eles viram para mim e dizem assim: ai, camisetas, que legal! O pessoal da moda já não é tão simpático assim, fala, ai, camisetinha, né? Já o pessoal do design nem olha para mim, assim, tipo, falou a palavra camiseta, pronto, ela não faz design, né?
E da No Waste, aí uma startup de inovação em processo industrial para a confecção de camisetas em design zero desperdício, ela formalmente vai nascer em 2023, vai ter o seu próprio CNPJ, porque eu não sabia que eu estava inovando, gente. A verdade foi bem essa. Então, como é que começou? Lá em 2018, a La Luz Brasil. A gente começou primeiro trabalhando com matérias-primas naturais, biodegradáveis, renováveis, porque era uma tendência do mercado, a pigmentação com tintas naturais, né, biodegradáveis, porque tinta à base d'água é água com petróleo, né, isso não dá certo. Separando todos os resíduos por tamanho, cor, levando para os artesãos, fazendo doações e também entregando todos os nossos produtos em embalagens reutilizáveis para não gerar lixo no pós-consumo. Contudo, essa etapa de pré-consumo, já lá desde o início, quando eu fiz a segunda, terceira doação, né, para os artesãos, eu já estava entendendo que eu não estava resolvendo o problema do resíduo, eu não estava resolvendo o problema do descarte, eu estava só trocando ele de lugar. E aí eu comecei a pensar, pô, será que não tem outra maneira da gente fabricar camisetas sem gerar descarte, né? Foi então que eu, com a maior cara de pau do mundo, criei a coleção Tente Também, tá? Eu virei para os meus clientes, que naquela época era um misto entre empresas e marcas, e também o público, o cliente final, né, dentro de festivais de música, de design, de moda, e aí eu viro para a galera e falo, olha, gente, eu não sei se isso vai dar certo, mas eu estou tentando modelar camisetas a partir de quadrados e retângulos para não gerar descarte desde o corte. Vocês, por favor, tentem vestir, sabe? Foi simples assim que eu criei. Isso foi em 2019 e de lá para cá vem toda essa pesquisa e desenvolvimento em todas as características ergonômicas, de vestibilidade e principalmente de estilo dessa possibilidade de design zero desperdício, que é muito próxima do ser humano. Por quê? Porque a gente vestia zero desperdício, certo? A gente começou atrás sem jogar nada fora. Isso não era normal. Ou vocês acham que, sei lá, os homens das cavernas falavam, essa pata de mamute não combina com a minha paleta de cores, vou jogar fora. Não, não. Todo mundo usava tudo o tempo todo, de todas as formas, até não ser mais possível ser usado, né? E aí, na evolução da vestimenta humana, a gente vai chegar nos teares, que vão delimitar as nossas primeiras roupas, né? Então, a gente vestia muito design zero desperdício, a túnica grega, o kimono japonês, o sari indiano, várias vestimentas africanas que eu não ouso tentar falar, porque toda vez eu falo errado, gente, desculpa. Mas, assim, eu sempre erro os nomes. Mas você tem ali a largura do tecido, ela limita o seu recurso, e de posse desse recurso, você cria artifícios e formas onde você vai manter ele integral, você vai usar ele de forma integral, seja com drapeados, seja com cortes muito estratégicos, poucas costuras, com enfaixamento, várias técnicas que a gente vai manter o recurso inteiro, e esse recurso vai passar por vários corpos, né? Aquela roupa que é herança, né? Ela vai passar por vários corpos, ela vai ser reutilizada de maneiras diferentes como roupa ainda, em ocasiões, de formas e objetos, e ainda, depois que ela se esgota todas as formas como roupa, o recurso ainda está lá, disponível para você fazer um redesign. E esse continua sendo o conceito de zero desperdício até hoje, certo? Aí nós vamos passar um pouco mais adiante, quando a gente começa a ter algumas, né, questões de ergonomia, lá com os primeiros alfaiates, com a gente começando a desenvolver cavas, decotes, mas
A ideia de zero desperdício persiste, principalmente nos recursos mais caros, de forma que as roupas nobres, a gente vai ter aquele excesso de tecido, e aquele excesso de tecido sempre com franzidos, drapeamentos, pregueados, todas formas de você manter o recurso ali retirado do seu tear, né, inteiro, sabe? Sem você perder nada. E se corta um pedacinho, tirou para cá, vai virar bolsinha para carregar moeda, vai virar um enfeite para o cabelo, vai virar. Não vai ser jogado fora. A gente vai só naturalizar o descarte com a Revolução Industrial. É a partir do momento em que a gente vai pegar o molde, né? Industrializar o corpo, né? Não é mais a pessoa que faz a roupa, a roupa não vem mais do alfaiate, ela não tem mais o seu nome, ela não é endereçada para você, né? Você se torna ajustável dentro de um padrão, né? E esse padrão vai ser colocado de maneira industrial, e ali dentro da indústria, o recurso perde valor em detrimento à hora da mão de obra. É a primeira vez na história do ser humano que a peça, a roupa mesmo, vai ter menos valor do que a hora trabalho, porque a hora trabalho ela tem que sobrar essa mais-valia, né? Ela tem que dar esse lucro, então vai ter que se fabricar tudo de maneira muito rápida. Então, jogou fora o recurso, não, isso não tem problema, é meio que um preço a se pagar pelo progresso, pela evolução, pela modernidade. Essa é a história que a gente tem, né? E aí a camiseta, né? Nosso grande problema é que a camiseta, ela, por causa desse design industrial, ela vai ter um coeficiente de aproveitamento de matéria-prima de 80%. Isso usando excelentes softwares de encaixe, gente. Fazendo a melhor otimização, vai ser 80%. Vai ter lugares em que nem faz essa otimização, não. Por causa de infestos, cai para caramba esse 80%. Ou seja, um quinto vira lixo na mesa de corte, gente. E a gente está falando da peça mais vestida do planeta, que tem a maior demanda no mundo. Ela não requer, não tem gênero, não tem idade, não tem etnia, não tem nada, sabe, que impeça a introdução de uma camiseta, né? Então, isso é um pouco assustador se a gente pensar que o número estimado, tá? Não temos números oficiais da fabricação de camisetas no planeta, por quê? Raciocinem comigo. Quando uma garagem vai ser fechada para virar uma confecção ilegal, qual é a primeira peça que vocês vão fabricar, gente? É camiseta. Você entendeu? É onde a gente vai ter bastante poluição, porque a maioria é tecido sintético, e vai ter precarização do trabalho pra caramba com camiseta. Nossa, tem facção aí que é surreal, que eles pagam por unidade. Então, assim, isso é um grande problema, apesar das pessoas não olharem. E eu falo que é um problema parcialmente invisibilizado, porque todo mundo fala da poluição da indústria da moda, mas não trata. Já chegou na poluição da questão da calça jeans, tananã, quantidade de água que vai numa camiseta por causa do algodão, por causa disso, daquilo. Mas e esse descarte no pré-consumo, gente? Até quanto isso vai ser invisibilizado, né? E aí, né, como solução, eu vou desenvolver técnicas de modelagens por painéis, sabe aquela lá do kimono, do sari, do coisa? Eu vou adaptar, eu vou fazer um resgate dessas técnicas ancestrais de modelagem por painéis, vou adaptar a indústria 4.0 e a gente vai chegar nessa solução de design que é a No Waste, né? Que é uma camiseta fabricada por painéis, onde eu vou consumir muito menos recurso, vou ter muito menos descarte e muito menos resíduo,
né? E a gente, além de tudo, tem essa marca, né, fantástica de design, essa assinatura de design, né, que é o decote quadrado. Você não precisa escrever Save the Planet, né? Você tem ali uma assinatura de design que mostra o seu engajamento, né? Então, a gente chega num coeficiente de aproveitamento de 97%. E para vocês entenderem um pouquinho mais do impacto que isso tem dentro de uma produção industrial, se a gente pegar uma tonelada de malha de algodão, gente, uma tonelada de malha de algodão, assim, confecção de tamanho médio, usa 4 toneladas por mês, para vocês terem noção. Então, assim, uma tonelada de malha de qualquer tipo de fibra, a gente vai fazer camisetas M adulto, na modelagem tradicional, nós faremos em torno de 5.000 unidades. Se a gente usar a solução NoWaste, né, nosso software, a gente chega a 5.714 unidades. Eu não estou pedindo para a indústria ser legal, estou colocando dinheiro no bolso dela, tá? E essa diferença na quantidade de resíduo que não vai ser gerada e não vai parar em nenhum aterro sanitário, ela vai diminuir a pegada de carbono em 85% por camisetas. Isso é muito significativo e eu brinco sempre que a gente é o hambúrguer vegetariano das camisetas. Isso também é descarbonização da indústria, não é só né, um aparelhinho na saída de fumaça, que é descarbonização da indústria. É também design circular de alta performance. E só que aí eu entrei num problemaço, né? Ah, tá bom, vou entregar uma solução de camiseta. Zero desperdício para a indústria. Ah, ok. Só que eu não, né? Olha só, gente, eu trabalho com camiseta desde 2018. Só em 2022 que eu fui perceber que a camiseta é o único item da indústria da moda que é fabricada por todos os seus segmentos. Não importa qual é o segmento da moda, ele vai fabricar camiseta todos os anos em pelo menos uma de suas coleções. Então, eu não posso entregar o design da camiseta. Não existe o design de uma camiseta. Existe o design das camisetas que precisam estar adequadas a essas variedades de personas da indústria da moda. Vamos pensar rapidinho ali, ó. Só no segmento fitness, pegando só uma persona, aquelas que vão para a academia. Ali você já vai encontrar várias diferentes, assim. Por quê? Porque vai ter aquela galera que gosta de com a camiseta grandona, podrona, para malhar. Já vai ter, não, vai ter gente que vai querer aquela cavadona, com uma cava gigante, porque não gosta nada pegando no braço. Ah, não, já vai ter gente que quer uma mais curtinha, tal, porque vai combinar com a outra peça, com o top. Ah, não, vai ter outra que quer uma bem justinha, grudadinha. Então, só aí a gente já falou de vários tipos de camisetas, e então, se a gente quer ser uma solução para a indústria da moda, a gente é obrigado a estar constantemente entregando, como aqui a nossa comparação, né? A gente é tipo um Canva, né? Para o designer de moda, a diferença é que a gente entrega um template zero waste para ele, né? Um template onde no primeiro clique é o design, no segundo clique é todo o processo industrial, e no terceiro clique ainda é uma ferramenta de transparência. Ficou bem bacana. Mas eu quero dizer para vocês, acima de tudo, que inovação não é da noite para o dia, gente. Eu estou falando somente, ó, de 2018 para cá, são só 7 anos, mas são 7 anos de trabalho muito intenso e com muita inquietação. A La Luz Brasil, ela nasce sendo um empreendimento social, já querendo impactar as pessoas. Então, desde o início, lá no final de 2018, eu já não estava feliz com a história de doar retalhos, sabe? Foi isso que, no início de 2019, pôde me ajudar a criar a primeira coleção, Tente também, o que mudou meu posicionamento dentro da indústria. E em 2020, quando eu vou começar a fazer as primeiras acelerações de impacto socioambiental, que eu começo a entender como eu posso estar utilizando essa expertise para ampliar impacto positivo. E ampliar impacto positivo é você pegar outros atores de dentro do ecossistema de impacto e juntar forças para todo mundo começar a fazer as coisas mais legais. É isso que a gente precisa no final do dia, né? Então, 2020,
a primeira aceleração de impacto socioambiental, a nossa primeira certificação internacional de ESG. E aqui tem um detalhe também, só falando em inovar, porque inovar, tá bom, ela fez uma startup, uma metodologia, uma patente, inventor, tal. Não é só isso que é inovação. Tem outras coisas que são inovação, isso que são muito mais simples da gente fazer. E eu lembro que quando eu fiz a certificação do Sistema B, lá no questionário perguntava se eu queria, como eu era da indústria da moda, se eu queria concorrer ao prêmio da revista Vogue, o prêmio Muda. E aí, já preenchi tudo, né? Vou participar, tal. Fui, né? Semifinalista, tal. Aí passei para a parte de, né? Nos próximos questionários, tal, foi super legal. E aí, no final, não passei para finalista, mas eu sou super competitiva e eu falei, caramba, só porque eu sou camisetinha, esse povo. E aí eu chego lá e tinha alguém, e vou olhar quem entrou como finalista. Eu falei, tenho certeza que não entrou ninguém de camiseta. Deixa eu ver. Não é que entrou alguém de camiseta, gente? E entrou alguém de camiseta. Eu falei, não acredito. Deixa eu ir lá ver o que essa pessoa está fazendo melhor que eu. Poxa, porque eu já estava achando que eu estava impactando total, sabe? E olha só, ela também usava matéria-prima renovável, biodegradável, ela não expunha a produção dela, eu expunha na cooperativa, essa era uma diferença, mas o cashback dela era legal pra caramba, sabe o que era, gente? Para cada camiseta vendida, uma árvore plantada. Na hora que eu olhei, eu falei, carinha de greenwashing, isso, hein? Cada camiseta, uma árvore plantada, fui lá, né, investigar a pessoa. Ela era engenheira, ela é, né, na verdade, engenheira ambiental. Ela colocou lá um plano de manejo, mostrando qual era a área que ia ser reflorestada, quais eram as espécies, tudo mais. E eu falei, cara, e aí ela realmente, eu fui lá, comprei a camiseta dela, óbvio. Eu fui lá, fui parabéns para ela, fiquei torcendo, fiquei triste que ela não venceu, mas fiquei torcendo para ela vencer, sabe? E na hora eu pensei, eu falei, eu quero um cashback de impacto também. Cara, o que eu vou fazer? E nessa época, uma amiga minha tinha pedido uns retalhos. Ela falou, Fábio, pandemia, tô tentando fazer umas coisas baratinhas para vender, tá ruim aqui a coisa. Ela trabalhava com upcycling, só peças caras. Você tem aí alguma coisa de algodão orgânico para fazer umas roupas íntimas? E aí ela pegou, foi lá e pegou as roupas íntimas. Aí eu falei, e aí, deu certo, fulana? Ela falou, não dá a largura dos quadris. Cara, na hora que ela falou isso, falei, pronto, eu tenho meu cashback. Deixa eu só ter certeza se isso vai impactar de verdade. Dali eu ligar para a CUFA, liguei para a CUFA do Paraná, liguei para a CUFA do Rio de Janeiro, liguei para a CUFA de São Paulo, da Bahia, do Pará, liguei para um monte de CUFA, perguntando para todo mundo se eles precisavam de roupa íntima infantil, de 1 a 3 anos, para a fase do desfraude. E aí eu vou descobrir que menos de 2% das roupas doadas nas CUFAs, olha, isso foram eles que me disseram, é de roupas novas, íntimas, novas. Vocês têm noção que tem gente que doa roupa íntima usada? Não davam, né? Mas enfim. Aí eu falei, bom, já tenho, né? Vou doar para crianças de 1 a 3 anos, que é a fase do desfraude. Quem já passou por desfraude já sabe o que é isso. Escapa toda hora, né? E nem sempre as mães têm o suficiente. Hoje nós, para cada camiseta encomendada dentro da La Luz Brasil, nós doamos uma roupa feita com uns algodãozinhos, tem um monte de emendinha lá, mas fica a coisa mais linda do mundo. Tem um monte de senhorinha que faz para gente voluntária, é uma rede super legal. Aí as empresas ajudam a gente a comprar elástico, não sei o que, tal. A gente vai lá, faz a doação, as crianças ficam felizes, as mães ficam felizes, as enfermeiras nos postinhos ficam felizes, as CUFAs ficam felizes, todo mundo fica feliz, gente. Então, isso também é inovação, tá? Então, pensem com carinho. Vamos fazer a nossa segunda aceleração de impacto socioambiental e vamos participar da jornada
da IKEA Foundation, onde eles desafiam a gente a transformar nosso conceito altamente sustentável num produto altamente escalável. E aí nasce a No Waste, sendo a releitura dos 4 modelos de camisetas mais vestidos no planeta: polo, t-shirt, regata e raglan. E aí, em 2022, janeiro, a gente vence o Green Concept Awards na categoria Melhor Conceito de Moda para o Futuro. No parecer dos juízes, lá vem dos 3 juízes, aqueles juízes de Cannes, eles têm grana, né? Eles podem. Dos 3, 2 repetem a mesma coisa. Olha, você acabou de inovar em processo industrial, você não devia olhar para a sua solução como como um produto, e sim como um serviço, você vai impactar muito mais, você vai chegar em mais lugares, e isso dá uma boa startup. Eu falei, o quê? Onde vivem? Como se reproduzem? Como se alimentam? O que é uma startup? Eu não sabia o que era uma startup da 2022. Dá-lhe estudar o que é uma startup, participar de acelerações. E aí, em 2023, nasce, de fato, porque até então eu não sabia que a Noesti era uma outra empresa. Você entendeu? Eu achava que ela era uma linha da Laluz. Eu não conseguia ver ela como uma outra empresa, quiçá como uma inovação tecnológica. E técnica, né? Porque a gente tem a patente também do método no INPI. Aí a gente vai entrar no programa de inovação para a indústria do Habitat Senai Paraná, onde a gente está até hoje. Primeiro lugar no edital Centelha Paraná, também. Também captamos mais um edital no ano seguinte, que proporcionou hoje a gente ter o software como ele é um SaaS, né? E ainda acabamos o ano passado na lista, né, das 120 startups mais promissoras, segundo o Aurora Tech Awards, de startups fundada por mulheres, né? Que também a gente é pouca no mundo, viu? Então, se alguém estiver aí animada. E esse ano a Laluz Brasil está sendo investida pela BEM-TV, que investe em impacto socioambiental, porque a Laluz Brasil continua existindo, fazendo camisetas para empresas, indústrias, centros de pesquisa. Eu acho que os nossos principais são centros de pesquisa, porque já deu para perceber que a gente entende um pouquinho de modelagem, então a gente consegue adequar as camisetas para o trabalho de campo dos pesquisadores, principalmente no mar, dentro de florestas, assim, precisa fechar um pouquinho mais, ter ajustes para não cair inseto dentro, porque eles têm que ficar muito paradinho dentro, né, para avistar os animais, tal. Dentro da água não pode liberar microplástico, tem que ser uma poliamida biodegradável, que não libera microplástico quando eles entram no mar, tem que proteger a mão por causa do manche e tal. Então, assim, a gente consegue atender as pessoas muito bem, as empresas, e é muito gratificante todo o trabalho no final do dia. A gente trabalha que nem uns loucos, mas é muito gratificante no final do dia. E tem mais uma, tinha esquecido. A Noist está mais uma aceleração, que também é só para mulheres, da Darwin Startups. Começamos esse ano, está bem legal. Sugestões, vamos lá, eu já estou acabando aqui, quero deixar para vocês, eu acho que assim, não tem como a gente pensar em zero waste, em moda, em estilo, né, software, tecnologia, se a gente não entrar dentro de uma lógica que o zero faça muito sentido, que o número zero faça muito sentido, ou que todos os números que se aproximem do zero seja a sua maior ambição. E para criar uma ambição de impacto, não sei se vocês conhecem, mas A Era do Impacto, do Dr. James Marins, eu acho um dos livros mais fantásticos que tem, que fala de como a gente trabalhar o impacto socioambiental positivo em rede, construindo ecossistemas sempre e crescendo em conjunto, porque eu acho que não temos outra opção, né? Alguns de vocês já devem conhecer, porque muitos professores adoram esse documentário, mas eu acho ele um dos mais sensacionais para mostrar essa relação zero desperdício. Essa relação
de simbiose mesmo com os recursos que a gente tem nesse planeta e como a gente devolve eles para eles, assim. Então, quem já assistiu, assista de novo, pensando no Zero. Quem não assistiu, convido a assistir. E eu gosto muito desse episódio, desse podcast da Japan House, onde eles trabalham o conceito de Motainai. Motainai em Nihongo é assim, tipo, ai, que desperdício, assim, tipo, Motainai, né? Tipo, ai, a pessoa tá comendo, sei lá, o peixe, aí vai tirar a pele e jogar fora, assim, aí, tipo, oh, meu Deus, jogar fora. E a gente brinca, né? Porque eu acho que o japonês, a gente cresce comendo, né? E tudo, né? Tipo, o negócio, a gente come o broto, come a raiz, come a folha, come a semente, a gente come tudo de tudo. E para mim, ter vindo de dois cenários de escassez, que é tanto, né? A família da minha mãe é do sertão baiano, né? É uma região muito seca mesmo. E o meu pai vem da primeira geração mesmo de imigrantes, então eu cresci num, num, num ambiente de muita escassez. E eu tenho muito que agradecer a isso, sabe? Assim, porque para mim é assim, sabe? É um sentimento assim diário, latente, assim, tipo, Motainá, tipo, eu olho assim e falo, mas como é que o povo desperdiça? Eu não acho que é necessário explicar esse lado, você entendeu? Eu acho um absurdo o outro lado, assim. Mas, enfim. E aqui, meus amores, estão meus contatos. Espero que vocês tenham ouvido coisas ou novas, ou que talvez façam sentido, mas vai ser sempre um prazer atendê-los. Obrigada. Maravilhoso, Fabi. Incrível, incrível, incrível. Gente, queria abrir para as perguntas aí. Hoje a gente se organizou melhor aqui para a gente poder responder as perguntas com calma, sabe? Porque das últimas vezes a gente tem tido pouco tempo, né? Mas eu queria saber, Fabi, enquanto o pessoal abre aí as câmeras para perguntar, no dia que eu te encontrei lá no Brasil Eco Fashion, você estava disponibilizando um software do Noishi. Como é que funciona isso? Então, a gente está finalizando agora uma das etapas que a gente tem nesse mundo de startups, né, chamado MVP, que é o mínimo produto viável. Não é o software que a gente desejaria ter hoje, mas é o software que a gente consegue fazer e ele é funcional. Então, assim, lá a gente estava captando usuários, né, para poder testar junto com a gente e poder ir ajudar a remunerar, né? E pagando também a nossa solução. Mas a nossa solução é muito, mas assim, muito, muito acessível. Sabe, tipo banco de imagem? Tipo, Sim. quem tem menos grana escolhe um plano com acesso a menos imagens, quem tem mais grana escolhe com mais imagens, mas ele é acessível, porque desde o início a gente sabia que a gente queria ter uma solução que não necessitasse nem de adaptação mecânica, né? Comprar uma máquina especial, ter uma plotter, tchururu, nem adaptação tecnológica. O nosso software funciona na nuvem. Então, não precisa baixar nada. Então, assim, é para uso mesmo. Claro, se vocês quiserem testar, fazer algum dia uma aula especial usando o software, vai ser um prazer disponibilizar para vocês, assim. E aí você disponibiliza algumas modelagens? Como é que funciona? Hoje nós temos 20 modelagens lá. Tem 20 tipos de camisetas diferentes lá, hoje. Algumas camisetas vão até o pé, tem gente que chama de se vestido, mas eu chamo de camiseta longa. Mas, assim, pensando nessa variedade de corpos, né? E também o design por painéis, ele tem um grande desafio, porque, assim, a modelagem industrial, ela parte do corpo
E aí você pega, coloca no software de encaixe para, né, poder ter uma otimização. No Zero Waste, não. No Zero Waste, a gente vai pegar a largura do tecido, Aí vai desenhar as formas ergonômicas que vão cobrir os corpos. Sim. Para surgir a peça. Então, não tem um molde de uma peça, não tem molde de uma peça P, não existe. Só que na indústria da moda, a gente tem desde tecidos com 70 centímetros de largura a 2,20 metros. Sim. De 10 em 10. Então, imagina o quanto é loucura cada um dos modelos que a gente sobe, a gente colocar lá para as larguras possíveis de tecidos, com grades possíveis, porque aí eu tenho que imaginar o cara que atende pessoas menores, quem atende plus size. No futuro, ainda, a gente quer poder modelar só nos tecidos direto. Hoje, o que a gente tem? A gente tem as larguras mães, que definiram as modelagens mães que a gente tem hoje, porque a gente ainda tem pouco designer conosco, trabalhando conosco, né? Não tem isso na faculdade de moda, em nenhum curso. Então, a gente que ensina, né? Quem entra para trabalhar com a gente, que recebe toda a formação para poder ajudar a gente nesses desenvolvimentos. E muito. Temos perguntas? Temos. A Damares está comentando aqui. Damares, você quer abrir a câmera? Posso ler por aqui? Oi, na verdade não foi uma pergunta, né? Só foi um comentário, porque eu já trabalhei como assistente de modelagem e eu fazia os encaixes do risco, né, pelo Optitex, e a gente sempre levava em consideração também essas questões, porque às vezes 2 centímetros no encaixe faz total diferença, levando em consideração que às vezes é um enfermo com 40 folhas, se são 2 centímetros, você otimiza ali 80 centímetros, né, que ali pode virar outra camiseta. Onde eu trabalhava, a gente também pegava esses resíduos, né, gera muito, mesmo com sistema otimizado. Eu esqueci o nome daquela máquina que faz corte a laser, a gente também utilizava ela e mesmo assim gera resíduo. Porém, também a gente tinha pontos de coleta, né? Tanto para esses resíduos têxteis, quanto também para os tubos dos rolos de tecido, né? Então a gente também tem que fazer isso. Isso era por causa da BVTEX, né? Que a BVTEX ela pede que tenha essa regularização, né? E é isso. A gente na indústria a gente tenta ter um pouco essa conscientização, né? Mesmo que seja um pouco difícil, porque é algo muito macro. Lá onde eu trabalhava, a gente confeccionava assim 5.000 peças no corte. Uhum. Então, pensa o tanto de resíduo que gerava, né? Exatamente. E assim, a ideia da gente ofertar um design zero desperdício, né, no lugar do molde tradicional, é justamente isso, ser uma opção de consumo, né? Uhum. Tá bom, hoje essa indústria, né, ela não pode parar de fazer a camiseta normal, mas 10% ela pode começar a fazer zero waste. As pessoas começaram a gostar, 20% ela vai fazer zero waste. E assim, a ideia é sempre assim, não desanima, gente. É de pouquinho em pouquinho, sabe? Vamos doar. Ótimo doar. Não vamos gerar, melhor, não precisa, né? Tipo, nem precisa gerar o descarte. Eu estava participando agora do Impacta Mais, né? Teve um fórum bem grande de impacto positivo, que teve, né, a comemoração agora dos 10 anos do Impacta Mais, e não vou falar nome, tá? Mas teve uma certa indústria têxtil que apareceu lá e, assim, entendeu que eu pegava os resíduos e usava integralmente. Entendeu? Aí essa virou e falou assim: então você aceita os nossos resíduos para você usar integralmente? A gente tem tantos quilos, tantas toneladas por mês, não sei o que, não sei o que. Eu falei: não, seu resíduo é responsabilidade sua, bebê. Não joga no dos outros, por favor, a responsabilidade é
sua. Então, assim, a ideia da gente ofertar hoje, só camiseta, só a parte de cima, eu tenho fé que vocês que são jovens, que vocês que têm ideias mil, logo mais estarão fazendo soluções zero waste para calças, para roupas íntimas, roupas de praia. Eu sempre tenho essa esperança, gente. Sempre. Todos os dias. Eu acho que essa responsabilização da indústria, porque assim, a gente que é pequeno, né? Você que tem uma indústria pequena, eu não sei que tipo de marca a Damares também trabalhava. É uma coisa, o resíduo que a gente gera é uma coisa. Eu também faço os moletons aqui em casa, para os meus filhos, tudo. É um resíduo. Agora, você ter rolos e rolos de resíduo, de sobra, de temporada, né? Primavera, verão. Manda um monte de novas peças. Aí muda a estação. Sobra aquele monte de resíduo que você não vai usar mais aquele tecido, gente. E é o que a gente usaria, sei lá, num ano, fazendo as nossas roupas, sabe? A Damaris tá levantando a mão. Pode falar. Oi. E referente a essa questão da modelagem que se destaca ali na sua marca, me fez muito pensar em uma situação também que aconteceu justamente nesse meu trabalho, que a gente trabalha com magazines, né? E aí você percebe a importância do setor de desenvolvimento justamente para pensar nesses meios de otimização. Aconteceu de que a gente colocava peças na dobra, né? Que é tecido tubular que a gente coloca na dobra justamente para otimizar ali essa questão de consumo têxtil, que geralmente é sempre nas costas, né, para não ficar o vinco na frente, costas e mangas. Enfim, entretanto, acontecia de quando chegava na expedição e vinha ali o inspetor de qualidade da Magazine, eles negavam aquelas peças que estavam com aqueles vincos, porque eles falavam que aquilo ali não estava dentro da qualidade, sendo que é um vinco muito básico, sabe? E aí a gente teve todo um processo, todo um trabalho de reuniões para mostrar para eles que otimizava muito da nossa matéria-prima, né? Por algo que nem é tão assim passível de defeito, não é um defeito, é só um vinco nas costas, sabe? E eles ficavam quebrando a cabeça. Não diminui em nada a qualidade da roupa, né? Não diminui em nada a qualidade da roupa, gente. Não é essa cultura da indústria que ela tem de normalizar, de naturalizar o descarte. Ai, defeito, pá, joga, sabe? E assim, o vinco como você falou, é uma questão de consciência de vocês para otimizar a matéria-prima. E só que eu acho que o problema que o varejo olha para a indústria muito na lógica do lucro. Entende? Aí ele pensa assim: você está me entregando uma coisa menos boa, por causa do vinco, né? Para você ter mais lucro, mas eu não vou conseguir vender isso. Onde já se viu e não sei o quê. Sendo que a ideia do uso do recurso tinha que ser naturalizada para todo mundo. E não virar uma disputa de quem está tendo mais lucro que o outro. Então, assim, por isso que eu falo, não dá para a gente pensar numa moda mais sustentável, num trabalho mais justo socialmente, se a gente não pensa nessa forma, né, de aquisição de capital e nessa lógica. E às vezes a gente tem que usar a lógica deles a nosso favor, sabe? Tá bom, você quer... Porque, assim, para mim foi uma luta. Hoje, no nosso software, depois se entrarem lá no site, vocês conseguem ver. A gente economiza mais de 9 horas técnicas. Sabe isso que a Damares fazia, de ficar encaixando? É um clique só. Vem tudo pronto, encaixado. Por quê? Porque quando você desenvolve modelagem zero desperdício, você já modela com grade, com encaixe, com tudo junto. Não são separadas as partes, entendeu? É tudo um bolo só. Tipo, esse momento de desenvolvimento acontece num momento só. Então, a gente tem uma economia de mais de 9 horas técnicas, sabe? Tipo, num clique só. Tem um monte, mas tem que convencer as pessoas a usarem.
se não usarem, por isso que eu estava lá, né, atrás de pessoas para testarem o software, porque se as pessoas não usarem, não vamos ter lógicas, né? Assim, aí esse mesmo, esse site mesmo. Lá vocês vão conseguir olhar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais de como a gente torna acessível, porque também tem que ser acessível, tem que ser rápido e que possa, em qualquer lugar que tenha acesso à internet, sabe? Tanto que a gente está agora, né, desenvolvendo, ainda não é o que a gente queria, mas é usável, uma versão para o celular, porque aí as costureiras que trabalham em casa, né, que são autônomas, elas também conseguem usar prestando serviço também para outros, e a ideia é no futuro a gente ainda ter um catálogo, sabe? De fornecedores mais responsáveis, mais sustentáveis, e aí sim poder indicar a costureira, colocar mapinha com região para saber quem está mais perto, sabe? Esse é o nosso sonho no futuro. Mas vai chegar. Demais, demais. Fabi, tem uma pergunta aqui que eu acho que seria bacana, que, primeiro, quais são as dicas que você daria para os jovens designers que desejam empreender na área da moda sustentável e com foco em inovação? Porque eu acho que essa ideia da startup também, como para você foi, nossa, o que que é? O que que é isso? Tal, eu acho que isso seria muito legal você falar um pouquinho mais para gente, para quem quiser empreender, né? Eu acho que essas dicas são super ricas de alguém que fez isso do zero, né? Ai, que legal. A startup, esse mundo de startup é outro mundo, né? Deixa eu ver se eu sou muito visual, tá, gente? Vocês já perceberam, né? Ó, a indústria, o que define uma startup, porque assim, ó, a startup, ela consegue ampliar mais, você chega a mais pessoas. Você pense sempre em soluções que você consiga utilizar a tecnologia como ferramenta de disseminação, de entrega, tá? É, normalmente, quando eu criei lá atrás, não estava nem perto, tá, gente? Bati cabeça, errei, fiz coisa errada, fiz coisa boa, deu certo umas coisas. Deu certo que eu nem achava que ia dar certo, sabe assim? Então, é tentativa e erro. Não tenham medo de errar, mas não tenham medo de pensar em desenvolver algo totalmente autoral, novo, incrível para o outro. Para o outro. Para os outros designers. Você entendeu? Que seja ferramenta para os outros. A diferença de uma empresa tradicional para uma startup é assim, ó. Na empresa tradicional, quando a gente começa a ter lucro, né? Eu acho que eu tenho uma folha vazia aqui. Quando a gente começa a ter lucro, ó, aqui é custo, aqui é tempo. Você vai ter lucro, você vai começar a crescer assim, ó. Aí você vai tendo lucro, mas vai aumentando seu custo também. É igual. A startup não. Você começa tendo um monte de custo, aí você vira e cresce. Chega um certo momento que, porque você usa a tecnologia, você trava o seu centro de custo. E não faz diferença nenhuma se você atende 100 mil usuários ou 1 milhão de usuários. Seu custo continua ali, ó, paradinho. Não é como fazer roupa. Faz 10 roupas. Eu preciso comprar X de matéria-prima. 100 roupas. Eu preciso comprar X vezes 10 de matéria-prima para poder chegar nas 100 roupas. Então, assim, é outra lógica, entendeu? Por isso que para vocês pensarem em soluções que entreguem essa facilidade para a indústria da moda. Pode ser para os outros designers, pode ser para a costureira, pode ser para quem faz a tecelagem, pode ser para quem faz upcycling, entendeu? Pode ser para quem faz artesanato, têxtil, mas para a sua solução chegar em mais pessoas, você tem que pensar assim: ah, tá bom, a minha solução é super legal, né? Ela entrega valor, ela ajuda as pessoas a terem práticas mais sustentáveis na produção, na confecção,
Mas, então, tá bom, deixa eu olhar para a tecnologia. O que na tecnologia ajuda a entregar ela para todo mundo? Entende? Aí a gente entra nesse campo chamado startups. E aí, eu estou aqui no Paraná, tá, gente? Estou em Curitiba, no Paraná. E aí a gente fala que tudo aqui é agro, né? Qualquer moita que você chuta, brota 3 agrotechs. E a gente é uma fashion tech, uma das poucas fashion techs do Brasil. Aqui no Brasil, a gente é pouquíssimo. Tem pouquíssima gente desenvolvendo inovação tecnológica para moda, entendeu? Para a indústria. E olha a indústria não só como a indústria, não, olha a indústria com essa galera, tem muita gente. Uma solução para facilitar a vida das... Gente, pode ser hardware, pode ser qualquer coisa. Sabe, tem uns caras aqui em Joinville que eles estão fazendo uns provadores virtuais, sabe? Tem uma galera em Hong Kong. Quando vocês puderem, entre no Redress Award. Redress Award, tá? Agora já fechou a inscrição e já fechou o curso. Mas todo janeiro eles abrem um curso, que aí tem as 3 técnicas, que é upcycling, redress e zero waste. E lá tem ideias legais demais, gente, que inspiram vocês. Tem uma garota lá, esqueci de onde que é o país dela, tá? Mas, enfim. Ela criou esse daí, exatamente. Ela criou uma plataforma de matchmaking dos resíduos da moda, entendeu? Com os artesãos e pequenos empreendedores. E aí, esses aqui anunciam e esses aqui vão lá e compram, sabe? Num preço super bacana, porque esses aqui iam pagar. Isso é na Europa, tá, gente? Esse aqui ia pagar caro. Porque aqui no Brasil, infelizmente, sabe quanto custa? Aqui? Eu não sei aí em São Paulo, tá? Eu sei o preço aqui de Curitiba, tá? Para você mandar 1 tonelada de resíduo têxtil para o aterro sanitário, sabe quanto que eles cobram? R$350. Não tinha que ser 35 mil, gente. Não tinha que ser caro para danado. Para esses caras não mandarem. Pô, que absurdo. Por isso que é normal. Isso não é nada, né? Para uma empresa não é nada. 350 paus para 1 tonelada de descarte. Para assumir. O lixo vai embora, some, não tem problema. Nem cheguei. Por isso que é fácil invisibilizar. Por isso que é fácil. Você entendeu? Tipo, entendeu? Ai, gente, não, vocês têm que pesquisar, porque se vocês entrarem no conseguem descobrir. A gente podia fazer um ranking, né? Para poder chocar as pessoas, tipo, em todas as capitais do país. Qual é o preço de 1 tonelada de resíduo têxtil? E aí ficar chocando. Porque tem uma galera que ainda nem manda, né? Só joga nos lugares. Assim, nem manda para ter só joga fora, assim. Então, assim, porque na Europa é caro para danado. Uma fortuna descarte de qualquer indústria. Uma fortuna. E aí, a família dela tinha uma indústria têxtil. Entendeu? E aí, essa garota criou essa plataforma, taranã, taranã, que agora esqueci o nome, mas enfim, tá lá nos históricos dos cursos do Redress. Assistam os cursos, gente. Os cursos são muito massa. Hoje tem as inteligências artificiais aí para ajudar a gente a traduzir, tão em inglês ou em chinês. Eu não falo chinês. Mas, assim, tinha uma galera que tinha a história do... Como que é? Do jeans eterno. Nossa, era muito sensacional a história do jeans eterno. E aí eles criavam o jeans eterno para você. E o jeans eterno, ele vinha com um monte de tecido por dentro para você poder mudar, largar ele se for necessário. Você entendeu? E era o jeans eterno. Era muito... Então, assim, vocês tentem pensar em tudo. E, às vezes, está na sua história de vida. Uma coisa que eu aprendi muito nessa coisa de impacto socioambiental é
E antes eu achava que não, sabe? Assim, mas hoje, olhando, eu acho que eu fico muito indignada com o desperdício, porque para mim sempre fez muito sentido usar tudo, de tudo, sempre. Eu era daquelas assim, que amava receber a roupa das primas. Quando chegava a sacola das primas, ficava numa alegria, assim, e tal. Então, assim, de você usar tudo até o ciclo final, sabe? Então, assim, eu aposto que na vida de cada um de vocês tem coisas que são únicas e incríveis, Com sabe? E certeza, isso faz pode muito sentido, contribuir. né? Uhum. Ai, maravilhoso, Fabi. Acredita que já acabou a nossa Ai, aula? Foi muito rápido. Ai, muito obrigada. Eu tenho certeza que está todo mundo saindo daqui muito inspirado aí, novas ideias e inovações. E a gente sempre faz, sabe, uma fotinho de final aqui para a gente guardar esse momento. A Tati vai fazer, dar um print aí, quem puder abrir a câmera, galera. Ótimo. Muito obrigada, Fabi. sensacional. Oi. Estamos todo mundo aí muito grato aí. E quero ver logo esse software aí. Eu estou muito curiosa. Também quero fazer parte desse time aí. Giovana, vamos conversar que eu vou te colocar para experimentar com a gente, por favor. Eu quero. Ai, obrigada, pessoal. Obrigada a todos pela atenção, tá? Foi um prazer. Prazer é nosso. Obrigadão, Fabi. Boa noite. Boa Boa noite a todos. noite, pessoal. Obrigada.